Olá, hoje o tema é como reagir. Foi pedido pelo meu enteado Iago, que a pedido meu ficou assistindo meus vídeos e fez comentários sobre o vídeo, né? E fez um pedido de tema. Como reagir? Se o que eu disser for seguido, e eu realmente saber isso, eu resolvo o problema da humanidade, né? Como reagir? E aí ele colocou em várias situações, né? Como reagir a ofensas, a estresse, a brigas, a desentendimentos e a subjugos. Realmente é a solução para a humanidade. Bom, eu vou dizer como eu tenho feito isso, tá? Como sempre, os meus vídeos as minhas opiniões e minhas experiências. E como uma sugestão, como uma possibilidade de experimento, para a pessoa experimentar. Não são verdades absolutas, ok? Para ofensas, eu estou usando muito uma frase que eu aprendi com Leandro Carnal. Ele diz, quer dizer, ele repete, isso eu não sei de quem é, mas ele repete, só se ofende quem não se conhece, tá? Então, se uma pessoa diz algo sobre você, é uma opinião dela, que é outra coisa também que eu uso do Leandro Carnal e que ele diz que é do Freud. Ele diz que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, essas duas coisas juntas, e outra, são três frases do Leandro Carnal. Só se ofende quem não se conhece. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. E quem acusa se revela. Então, se a gente tem isso decorado e alguém nos ofende, por exemplo, eu acho que uma das piores ofensas para qualquer ser humano é ser chamado de ignorante, burro, que não aprende, lerdo das ideias. E a gente tem esse tipo de ofensa de tudo quanto é forma, mas no cerne é isso, você é burro. Quando a gente é diminuído na nossa inteligência, ninguém gosta. É como eu disse, pode ser dito de qualquer forma, mas o cerne é sempre esse, você não é inteligente. Então, aí a gente diz, quem fala de mim, fala mais dele do que de mim. Então, ele deve ter uma questão com inteligência, tá? Quem acusa se revela, essa questão com inteligência deve ser dele. Aí, eu só me ofendo se eu me conheço. Bom, se eu realmente sou parvo, tenho uma inteligência reduzida, sou mais lerdinho, meus neurônios se movem em câmera lenta, e se isso é verdade, não precisa ser ofensa. É simplesmente uma realidade. Eu realmente demoro a aprender alguma coisa. Então eu não vou me ofender porque é uma verdade. Se isso não for verdade, meus neurônios são rápidos o suficiente, tá? Eu tô na média de inteligência, eu não sou nem um gênio, mas eu tô na média de inteligência. Então, por que eu vou me ofender se é uma mentira? A pessoa está falando mais dela do que de mim, está revelando uma dificuldade dela, um medo dela, e de mim ela não está falando nada que seja verdadeiro, porque eu reconheço que tenho inteligência mediana, né? No geral, a gente tem inteligência mediana. Se eu diz que eu descobri até ontem, são 105 no teste de QI, se eu não me engano. Até 105, se eu não me engano, inteligência mediana, ou seja, que todo mundo, na maioria, tem. Tá? Acima disso, já pode se considerar altas habilidades e mais acima, genialidade. Certo? Então, abaixo parece que 90 é que começa a ter uma dificuldade, uma lerdeza no aprendizado. Mas isso também não quer dizer nada de ruim sobre aquele ser humano. Só quer dizer que ele leva um pouquinho mais de tempo para aprender uma coisa e vai ter da necessidade de ajuda. Mas e daí? Né? Ele pode fazer tantas coisas como uma pessoa genial ou uma pessoa na média.
Não deveria ser ofensivo isso, mas ainda é. E qualquer outro tipo de ofensa, você pode usar essas 3 afirmações, junto com a respiração, que acalma você. E aí você diz assim, cara, eu não preciso me sentir inferiorizado. Porque a ofensa é isso. É você se perceber inferiorizado. Então, estresse é tensão, né? É pressão da vida. Significa que tem uma tarefa ou várias tarefas que você está percebendo que não vai dar conta agora. É só perceber isso, né? Se conhecendo. Eu não posso dar conta de tudo e eu vou escolher algumas e vou delegar outras. E aí, tudo bem. Eu reconheço que tem algumas, por exemplo, eu mesmo nesse momento, eu estou passando uma situação de tensão que é muito delicada para mim. Então, eu percebo que não só a minha vontade de passar por isso bem, ela está na frente. Tem horas que eu percebo que eu estou num processo de medo maior. E aí, o que é que eu faço? Eu digo, me perdoo, cara. Se eu não tenho controle daquilo naquele momento, eu digo, ok, eu vou respirar, vou me dizer coisas positivas e tentar o meu melhor, né? Fazer o quê? Se eu ainda não tenho a condição total de lidar com essa situação. E se eu precisar de ajuda, né? Vou buscar ajuda, ou profissional, ou de colegas, de amigos. Certo? Então, tensão, estresse é quando tem uma situação que tem mais peso do que você suporta. Ou várias situações pequenas que geram mais peso do que você suporta. É como eu disse, é você verificar quais são as que eu dou conta, quais são as que eu não dou conta, e delegar as que não dá conta até para Deus. Essa aqui eu não vou dar conta, entrega para Deus e vê como é que ele resolve. Né? E se ainda assim sentir a pressão, que é o que eu estou sentindo agora, sentir a pressão porque não está na sua vontade fazer isso, é uma questão talvez do passado, no meu caso é essa, né? Questões inconscientes, eu simplesmente me perdoo, pronto. Brigas e desentendimentos. Eu acho que eu já falei sobre brigas e desentendimentos, e é só assistir, Iago, o vídeo Brigar com Inteligência. Lá está dito isso. Se você não consegue evitar brigar, briga com inteligência. E aí você vai lá e vê meu vídeo Briga com Inteligência, que tem lá. E subjugos. Subjugo é quando, eu até vi no dicionário, né? É quando eu me percebo dominado por alguém ou por algo pela força, né? Vive no comando de outra pessoa ou no comando de outra situação. Muito bem. Se você pode se rebelar, você se levanta e se rebela. Diz não. Se no momento você não pode se rebelar, tá? Vai precisar ficar de cabeça baixa por uma necessidade sua. Por exemplo, você está no emprego e tem um chefe que gosta de comandar, de mandar em você e de colocar você nesse lugar, né, de submissão. Se você disser, eu não posso sair do meu emprego agora, porque sustento a mim e a minha família, então eu vou perceber que a dificuldade, olha, quem acusa se revela, né? A dificuldade é do outro, ele é que deve ter medo e por isso tem que me manter numa situação de domínio, mas por enquanto eu preciso desse trabalho, então eu vou fingir que tô no domínio dele. Eu finjo, cara. E eu sei que eu tô fingindo. Eu não tô no domínio dessa pessoa. Mas eu vou fingir que tô, porque nesse momento eu preciso estar aqui. Porque é mais vantajoso para mim estar nessa situação do que estar desempregado, por exemplo. Mesmo que seja por um período curto, porque eu posso também pensar, vou pedir demissão, que eu não tô afim de ficar nessa luta de poder, não tô afim de alimentar a necessidade do outro, de ser poderoso às minhas custas. Então eu vou me demitir e vou pagar o preço, né, do que vem de desenrolar da demissão. Mas aí eu vou pensar assim que eu me demitir, eu já vou arranjar outro emprego. Pronto. Se for num relacionamento, a mesma coisa. Eu posso sair do relacionamento que estou sendo subjugado, né?
Ou posso dizer, ok, se a pessoa precisa, eu gosto muito dessa pessoa, não quero ficar longe dela. Então, se eu vou fingir, né? Porque ela tá com necessidade disso. Eu sei que ela não tem essa condição de me subjugar. Mas como eu não quero tá longe dessa pessoa agora, eu vou fingir que ela me domina e pronto. Né? Para que eu vou peitar essa pessoa, brigar, gastar minha energia por uma coisa que ela não vai mudar se ela não quiser? Não adianta você. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Né? Como aquele ditado que diz, os incomodados que se mudem. Eu estou incomodada, então eu tenho que me mudar. Ou me mudar literalmente, sair do lugar e ir para outro. Ou mudar a minha forma de pensar sobre a situação. Tá? E aí, é tudo uma questão. Olha, a gente sofre, eu até tenho um vídeo, mas só para os meus clientes. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, né? Nosso tipo de sofrimento. A gente só sofre quando a gente não tem autodomínio, cara. Quando a gente não sabe que é nossa percepção que faz a gente sofrer, não são os outros, não. Né? Então, bom, eu acho que eu respondi tudo. Iago, se ficar alguma coisa no ar, o que eu não respondi, eu tô tentando, por causa do seu conselho, ser mais rápida, tá? Para fazer vídeos menos longos. Menos longos. E aí, qualquer coisa, se tiver faltando alguma coisa, é só mandar no comentário, tá? E curta, compartilhe e comente esse vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!